Começando mais um Evangelho no Lar. Boa noite a todos. De olhos fechados, vamos nos concentrando no agora. Peço que escutem a minha voz e vão mentalizando a face do nosso Divino Mestre Jesus. Que a sua luz, seu Espírito esteja conosco hoje, neste mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a falange do Evangelho, a falange de Maria, todos os anjos, arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel, Arcanjo Gabriel. Todas as correntes do bem possam estar conosco hoje, nos abençoando e nos dando o ensinamento e a palavra que será dita hoje, possamos recebê-la humildemente, possamos ser orientados pelos nossos guias, nossos mentores espirituais, e que possamos compreender a sua força, a sua energia dentro de nós. Que assim seja. Amém. Quer falar alguma coisa, Fernando? Quer harmonizar mais um pouquinho aí a gente? Já que a gente perdeu um pouco de tempo aí, a gente precisa dar uma força aí, né? Manter nossas mentes tranquilas, nosso coração sereno, agradecer essa oportunidade, nosso mestre, amigo, irmão Jesus, esse evangelho aos nossos mentores espirituais, os amigos de luz, e o evangelho de hoje seja tão inspirador demais que possível. Espero que cada aqui seja compreendida de forma clara e simples, que sejamos inspirados pela espiritualidade, intuído para que possamos entregar o melhor conteúdo. Assim seja. Assim seja. Gratidão a todos que estão presentes aí, com paciência. A gente começa o evangelho de hoje com o tema Lei de Causa e Efeito. Acho que o Fernando não preparou, né, a telinha, né, hoje. Hoje eu ia fazer ao vivo, também não fiz a tela também não. Tá bom, tá bom. Você quer que eu leia o versículo aqui? Eu leio. Tá, pode ser, ler o versículo e aí a gente vai discutindo. Tá. O versículo é Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que é do homem, pois o que o homem semear, isso também colherá. As passagens do Evangelho, né? Jesus deu muitos exemplos, né, de que a lei de causa e efeito está aí para não nos julgar, mas assim é o que acontece, né? Na verdade, o universo inteiro é causa e efeito, né? Se a gente reparar, tudo tem uma causa, tudo causa um efeito. E com a vida da gente não é diferente, né? Esse texto vem mostrando um pouco disso daí. A semeadura é livre, né? Nesse próprio trecho, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Você pegar, né, essa coisa da simplicidade das parábolas e trazer para o contexto da época, né? Que a gente sabe. Mas hoje a gente ainda vive, né? A gente precisa da agricultura, né? Para nos trazer o sustento do lar, né? O nosso pão ainda é feito do trigo. Enquanto não inventarem uma cápsula aí, a gente ainda precisa da terra, né? A gente precisa desse lar, nosso planeta Terra, que a gente muitas das vezes não valoriza, né? Mas pegando essa questão da semente, né?
é, trazendo, né, nessa simplicidade que eu acho muito, muito sábia, né? Quando você fala de semente, né? A gente sempre espera colher bons frutos, né? A gente sempre espera quando, né, você vai plantar alguma coisa, você espera, né, que aquilo, né, que você colha a semente que você plantou, né? Vamos dizer assim, você quer plantar morango, você quer que dê morangos, né? E dê morangos saudáveis. Mas, né, a gente sabe que a gente só não colhe só coisas boas, né? E aí a colheita é relacionado ao efeito, né? Mas o plantar, que é a ação que a gente faz, nem sempre as nossas ações são boas sementes, né? Ou como até existe até a parábola do semeador também, né? Que é falada na Bíblia, a passagem da semente que cai em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende, né? Que aqui a gente está falando desse fruto que é o evangelho, da palavra, de entender esse fruto, essa lei, né, de causa e efeito no sentido de despertar a nossa consciência para essa lei, no sentido de entender onde estamos, para onde vamos, né, e o porquê que precisamos, né, colher bons frutos. Então eu vejo muito isso nesse sentido, sabe, de que o que a gente faz, né? Toda ação que a gente tem, a gente vai colher de alguma maneira. A gente vai, é, né, receber de volta também na ciência, né? Essa lei que existe, né? Vem de Newton, né? Terceira lei de Newton, que é ação e reação, né? Que toda ação, né? Há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, né? Toda ação gera uma reação igual ou contrária, como ser mais simples dizer, né? Só que às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente acha que está passando por alguma situação e, e não consegue entender, né? Não consegue compreender o que está acontecendo naquele seu presente. Eu acho que tudo neste universo da matéria é baseada nessa lei, né? Mas também não tira uma outra lei, né? Que é divina também, que é o livre-arbítrio. Você hoje, se está passando por alguma dificuldade ou alguma situação que não te agrada, né? É porque você plantou alguma coisa lá atrás que precisa ser remediada agora, né? Então, isso tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para as coisas ruins ou boas, você vai colher tanto, né, o que você precisa colher das suas graças, né, os seus frutos, quanto às vezes você vai colher uma maçã podre ali, né, alguma coisa que você tipo não está conseguindo lidar. E dentro do que não consegue lidar, né, dentro de um problema ou de algo que você esteja passando, também está a solução para você, né, evoluir naquilo. Então, pensar nisso nesse sentido. E o livre-arbítrio, nesse caso também, você é capaz de mudar aquela situação. Você não precisa necessariamente ficar sempre vivendo aquilo. Você, Deus te dá a condição, né, de poder mudar aquela sua realidade de dor e de flagelo. Mas eu vejo no Espiritismo ele de trazer essa mensagem consoladora, né, no sentido de que Jesus, né, o nosso consolador, nosso mestre, vem para realmente aliviar, né, a nossa carga, né, desse passado como humanidade dentro dos pecados, né, dentro vamos dizer assim, da matéria, de não conseguir entender a matéria, de não conseguir vencer os nossos sentimentos egóicos, né, que a gente já falou bastante. Mas Deus é tão misericordioso, e aí
né, eu acho consolador no sentido do espiritismo trazer essa questão da reencarnação que a gente já falou, né? Da gente poder ter a possibilidade de remediar as nossas situações através da reencarnação. Mas muitas linhas espirituais não vê a reencarnação, né, no sentido de bons olhos, porque a gente é como se, né, no hinduísmo a gente fala, né, da questão da roda de Sansara, que é essa roda que a gente fica sempre preso, porque a gente vai, né, aí vem a palavra em sânscrito, karma, né, que a gente vai colhendo esses karmas, vai colhendo, e karma do sânscrito, a palavra, né, traduzida é ação, que é exatamente isso que a gente está falando, é essa ação que a gente gera, é, boa ou ruim, e vai colhendo, né, ao longo da vida, reações que podem ser colhidas, vamos dizer assim, aqui nessa própria encarnação ou numa posterior. E esse karma, né, não no sentido que não existe, que só existe o karma ruim, né, como a gente às vezes acha que, putz, essa pessoa é meu karma, né? Então a gente acabou criando esse termo como um termo negativo, mas existe o bom karma também, como a gente falou, né, de semear bons frutos. E esse termo não é só usado pelos hinduístas, mas, por exemplo, os budistas, né, e a gente já falou de Buda aqui, Buda saiu dessa roda de Sansara, ele saiu da roda das encarnações, que é o que? Você despertar a sua consciência, né, sair dessa prisão da matéria, poder evoluir, né, e poder realmente não reencarnar mais, né? Então é assim, é você sair desse ciclo, que eu acho que é isso que nos aprisiona nos nossos próprios erros, né, e aí eu acho que tem a ver muito com as nossas ações. É isso que eu queria trazer, fica aberto aí. Depois eu falo um pouco de Dharma também, que é um outro termo que tem no hinduísmo, mas aí a gente vai conversando aí, queria ouvir vocês também. É, na verdade, para quem acredita na reencarnação, essa questão de causa e efeito, né? Isso pode vir de vidas passadas, né? E até dessa própria vida agora que estamos encarnados aqui. O, uma passagem do Chico, uma vez, uma mãe, ela tinha um filho que ele era paraplégico, né? E aí ela, inconformada, foi questionar o Chico, né? Se ele sabia por que o filho dele era daquele jeito lá, né? E Chico falou com ela que era uma bênção divina aquilo, que nas encarnações passadas ele tinha cometido suicídio por muitas e muitas encarnações. E aquele ali foi um modo da providência espiritual de ele não cometer mais o suicídio, né? E baseado nisso, nós passamos por muitas causas, né, que a gente não entende, a gente leva para o lado ruim. Lógico, né? Como ser humano, tudo que não é bom a gente vai achar que é ruim. Mas às vezes aquilo que é ruim para a gente é o que é bom, é o que tem que acontecer. Porque Deus também tira coisas boas das coisas ruins. Você falou de semente, né? Você imagina uma semente jogada na terra, né? E sufocada pela terra, né? Joga a semente lá no plantio, depois cobre a semente com a terra, aquele peso todo, e no entanto, ela rompe aquela barreira, né? E depende de que seja semente, dá lindos frutos, dá uma árvore frondosa. Então, a gente tem que começar a compreender que se as coisas acontecem de ruim para a gente tem que tirar a lição boa nisso, né? Talvez que não seja para acontecer a coisa boa mesmo, tem que ser na ruim que a gente vai aprender a lição. E é engraçado que é sempre nas coisas ruins que a gente aprende a lição, porque nas boas passa e a gente não aprende nada, mas nas ruins a gente fala, putz, eu não é para ter feito assim,
vou fazer assado, e a gente acaba melhorando, né, da próxima vez que a gente vai fazer. Na parte mais pesada do karma, né, não do karma, né, da causa e efeito aí, que muitos compreendem como karma também, vem essa parte aí também de doenças, né, que a pessoa traz de vidas passadas, né. O Divaldo fez um relato, certa vez, de que aquela pessoa que era um genocida, era ladrão, era um assassino, aquelas pessoas que faziam mal, né? E em algum instante da vida elas viriam reencarnada como algozes para fazer o lado bom daquela coisa. Um exemplo que ele deu, como exemplo só, né? Se teve alguém numa vida passada que prejudicou, um exemplo, crianças, matando crianças, nessa vida talvez ele venha como um educador para poder sanar aquela dívida lá. E não é necessariamente uma regra, mas provavelmente aconteça isso, né? E baseando nisso, Deus ele tira das coisas boas, né? Das coisas ruins as coisas boas, né? Fazendo com que aquela maldade que ele fez ali vire uma bondade numa vida futura. Cristo ele falou que não se perderá nenhuma ovelha, né, do rebanho dele. E eu me apego muito nessa questão aí, desse versículo, porque você tira todo e completo a ideia de que existe um inferno, né? Se Cristo mesmo disse que salvará todas as ovelhas, que não se perderá nenhuma ovelha, né? Então, assim, essa questão de inferno cai por terra, né? Já não. Lógico, existe um umbral, como nas psicografias, né, de André Luiz, mas que também pode ser um estado de consciência, né? Que esse umbral é aquilo que você fez de ruim uma vida inteira e assim que você desencarna, isso vem à tona no seu pensamento e você fica remoendo naquilo ali. Porque a gente, na vida mesmo, quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica remoendo em cima daquilo. Imagina quando você morre e você lembra de tudo, né? Porque vem todas as suas lembranças. E você fica remoendo justamente em cima daquilo que te fez sofrer mais. Então, esse é o umbral que eu entendo, né? Assim, é o seu pensamento mesmo te levando a lugares obscuros da sua mente, e você vai viver com aquilo até pedir ajuda, se iluminar naquela área, naquele setor, e ser acudido para uma nova reencarnação, né? Também causa e efeito, né? Tudo no universo provém de causa e efeito, né? Esse é um tema muito diverso. Ele pode ser abrangido na parte científica, na parte médica, na parte espiritual. A gente está num universo de causa e efeito, né? E eu acredito que nos outros orbes, nos planetas mais evoluídos, essa questão de causa e efeito também continuará até que tenhamos acho que a consciência do amor, né? Que acredito que quando a gente amar mesmo realmente, a gente vai ter essa parte de causa e efeito mais compreendida. E a gente vai saber que se praticarmos o amor, esse efeito vai vir do amor, né? A felicidade que a gente procura tem uma causa, né? Então, assim, é o efeito da felicidade, mas a gente precisa procurar a causa que vai nos fazer feliz, né? Bom, por enquanto, é isso aí. Tatiana, Bacana. Alguém Maria. quer, alguém quer comentar? Tá aberto. Ah, eu acho que vocês já falaram tudo. E uma coisa assim que eu, Tatiana, em particular,
É difícil, né? Às vezes eu fico me perguntando, por que que a gente fica nessa roda de samsara, né? Nesse vai e vem. Eu acho que deveria, né? Eu fiz aqui nessa encarnação, eu pago aqui. Eu não fico levando para as outras encarnações. Aí, quando nessa encarnação eu estou pagando alguma coisa que eu fiz na outra encarnação que eu nem sei o que é. Ou então me deixa vir com a lembrança do que é, sabe? Para eu poder saber o que eu estou pagando, para poder saber qual é esse karma que eu trouxe de outras vidas. Tá certo que a maioria também desses karmas a gente adquire nessa vida da gente mesmo, né? Pode nem, às vezes nem vem de outras, vem dessas mesmo. Mas aqui, o que vem das outras, na minha concepção, acho que a gente deveria ter uma pequena lembrança para a gente poder saber o que, que nós estamos pagando, né, entre aspas, aqui nesta encarnação. É Beleza. uma boa dúvida aí, um bom argumento. Eu vou responder com base no que o Espiritismo nos ensina sobre isso, sobre por que esse esquecimento de vidas passadas. Esse véu do esquecimento, né? Isso. Isso, na verdade, se você parar bem para pensar, isso é uma bênção divina. Porque imagina se você lembra de uma vida passada sua, eu acredito, não sei se você tem filhos, mas imagina você maltratando umas crianças, fazendo abortos. Se você fosse aquelas pessoas, sabe, que judiava de certas pessoas, isso, aquilo outro, nessa vida aqui você não ia ficar em paz, você não ia ficar tranquilo, você ia sofrer mais do que você sofre sem saber o que aconteceu, porque aquilo ia pesar muito na sua mente. Imagina você ficar relembrando tudo aquilo que você fez com alguém ou de alguma coisa. Essa é o que o Espiritismo nos ensina, né? Que se nós soubéssemos o que a gente fez nas vidas passadas, nós tiraríamos nossa vida, porque a gente não ia aceitar, né, conviver com isso. É complicado, né? Mas tudo tem uma causa, tudo tem um Não, efeito. sim, eu concordo. Eu também estudei já, né? Sou espírita também, e mas eu acho assim, faz nessa vida, vamos pagar nessa vida mesmo, vamos levar para a próxima. Vamos voltar na próxima, zeradinho, sabe? Aí você começa tudo de Mas novo. você, mas você voltou zerada nessa vida. Ah, não voltei não. Voltou. Fazendo nessa vida, você está É, fazendo nessa vida. Você voltou um ser novo, um ser iluminado nessa vida. eu Né? acho também. Você não voltou uma Eu acho que pessoa diferente nessa vida. Você não está é, seguindo um caminho, buscando o conhecimento, buscando o divino, o espiritual, tentando se melhorar como pessoa. As dificuldades a gente vai ter, porque Jesus falou o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é esse, é cheio de barreiras. O caminho largo, você não se preocupa com nada. Você não... Ah, para que fazer isso? Para que fazer aquilo? e eu acho que também tem uma coisa que às vezes as pessoas também comentam, né? Assim, que tipo, é porque a gente fala da alma imortal, né? O Espiritismo traz muito isso e outras, né? Como eu já trouxe aqui, outras vertentes religiosas também falam sobre isso. Mas eu também tive um berço católico, né? E assim, já passei pela igreja protestante também, pô, são nossos irmãos, assim. E algumas dúvidas que eles às vezes me pegam a gente conversando é assim, pô, mas então, se minha alma é imortal, não importa o que eu faço nessa vida e então, tipo, vou aproveitar, né? Assim, nem é uma fala de irmãos da igreja, porque eles não falariam isso, mas assim, talvez algum irmão falaria isso, assim, então assim, não, então eu vou aproveitar, porque já que minha alma é imortal, acho que travou aqui o áudio, né? Vou aproveitar que já que minha alma é imortal, vou fazer o que eu quiser, sabe? Assim, tipo, vou viver esse livre-arbítrio, vida louca, sabe? E eu acho que é um erro pensar assim, não é isso que eu acho que a doutrina traz, né? Nesse sentido, é dizer assim,
a sua alma é imortal, mas a sua consciência não. Vamos dizer assim, a sua consciência não é que ela vai sempre ser aquela consciência. É isso que eu quero dizer. Você pode vir em outras vidas, mas você pode regredir a sua consciência e aí você aí é a lei da causa e efeito, assim. Se você quer fazer o que você quiser, né, no sentido de imoralidades, você vai regredir sua consciência. Regredindo sua consciência, você vai criar mais e gerar mais karmas, vamos dizer assim. Mas isso é por causa que você mesmo gerou essas. Você plantou isso, vamos dizer assim. Então, eu penso isso, assim, não é porque a minha alma é imortal que eu, né, vou, tipo assim, não vou me importar com a espiritualidade, não vou me importar com o que Deus quer propor para nós, sabe? Então acho que é um erro a gente falar assim, porque minha alma é imortal, então vou deixar para outra vida também, igual, né? Porque às vezes a gente pensa, então vou deixar para outra vida, porque nessa eu não quero fazer nada não. Então, tipo, você tem um lugar depois de consciência, né? Igual o Fernando falou, que não é tão legal assim, né? No sentido assim, você vai, cara, e demora às vezes para você reencarnar, sabe? Né? Assim, não é tão rápido como alguns falam, né? Alguns, né, que têm o privilégio pode ser que reencarne rapidamente, mas outros não, demora e você vai ficar ali naquela baixa vibração de consciência por muito tempo, assim, sabe? Então é isso que eu vejo. Com relação a essa justiça, né, por que que eu trago, né, nessa vida os karmas e tal que a Tatiana citou, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo é, 5, que eles trazem, né, Kardec traz os bem-aventurados os aflitos. Cara, e aqui ele traz tudo isso, essas explicações do porquê das aflições, de agora, né, a justiça de Deus. E aí eu quero trazer e ler esse capítulo que eu acho que responde um pouco essa questão aí da Tatiana aí. Dentro desse capítulo 5 tem um item que é justiça das aflições. Então eu vou ler para vocês. Ó. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas não teriam sentido. Ou mais do que isso, seria um artifício. Então aqui ele está, né, gerando a. Bom, então ele cria essa dúvida também, que é o que a Tatiana falou. Então, até mesmo com essa certeza, compreender-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas se então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Isso é uma pergunta, né? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Exatamente o que a Tatiana trouxe, assim. Entretanto, desde que admitamos a existência de Deus, não podemos concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele possui todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou por parcialidade. Aí vem aqui em itálico. As vicissitudes da vida têm, então, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis que cada um deve compenetrar-se. Deus colocou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela totalmente por intermédio do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Bom, aí eu deixo vocês comentarem aí, porque eu falei bastante. É, alguns evangelhos atrás,
a Cíntia, ela citou uma coisa estudando e realmente faz sentido. Ela falou que, no caso, as nossas consciências, quando reencarnam, né, porque o tempo é uma ilusão, ela falou, mas a consciência ela já reencarna mais evoluída. E isso, na base do espiritismo, também acontece a mesma coisa, né? Se estamos reencarnando nessa vida, tenha certeza disso, somos melhores que na vida passada. E é degrau por degrau. Na próxima, viremos melhores. Ou estacionado, que é o caso quando a pessoa fala assim: ah, então não vou fazer nada nessa vida, vou viver de boa, né, com esse pensamento errôneo. Na próxima vida, vai vir para tentar resolver isso aí. Se não melhorar, vai vir na próxima vida. Não tem uma regra sobre reencarnação exata. Mas dizem que o tempo de uma reencarnação demora quase que 100 anos para reencarnar uma pessoa. Pode levar mais, pode levar menos, né? Não tem uma regra exata, mas essa é a questão que eles dizem por aí, que é 100 anos. E dizem que encarnados no mundo somos 7 bilhões, né, de encarnados no mundo, no planeta Terra, e um total de espíritos no planeta de quase 30 milhões. Então, assim, tem aí uns 23 milhões aí querendo encarnar, e falou que a fila é grande, e eles brigam para tentar encarnar, que é para tentar resolver os problemas que deixaram para trás, né? Para não serem exilados novamente para um planeta de provas e expiações, né? Já que estamos mudando aí para um planeta de regeneração, esses espíritos não querem voltar para um planeta de provas e expiações, então querem ter a oportunidade agora de reencarnar. Conversando com o Felipe um tempo atrás, eu falei para ele que Emmanuel, segundo Chico, ele reencarnou novamente no ano de 2000, né? Chico falou que era uma cidade do interior de São Paulo, não citou a cidade, mas disse que numa cidade de interior de São Paulo. E aí o Felipe, ele brincou comigo, ele falou: caramba, mas se Emmanuel é um espírito evoluído, né? Já assim, bastante evoluído, para que ele teve que reencarnar? Eu falei: imagina a gente então, que não somos evoluídos, vamos ter que reencarnar muito, né, para pagar nossos erros passados aí. Mas a gente vai pagar. Como Jesus falou, nenhuma ovelha vai se perder. Vamos acertar isso aí tudinho. Mais alguém comentar? Pode ser que a gente caia, e aí, como a gente ainda está dentro né, da conversa, a gente volta no mesmo link, tá bom, gente? Por favor. O Dharma, né? Eu tava falando do Dharma, né? Que é uma outra significado que tem, né? Dentro do hinduísmo, né? E de outras doutrinas, pela etimologia da palavra também é sustentação, no sentido que é aquilo que sustenta o sentido da vida, vamos dizer assim, das coisas. Eu peguei um exemplo de uma pessoa falando sobre isso, ela fala assim: a cadeira precisa se sustentar como cadeira, vamos dizer assim. O papel dela é fazer com que as pessoas sentem nela, então ela servir de assento, né? E isso tem muito a ver com os papéis da nossa vida, nossa sociedade, né? Assim, nós qual que é o nosso dharma, como, né, na realidade da matéria, é ser humanos, vir aqui na Terra e viver, né, cumprir esse papel né, de encarnar na carne como humanos, né, um espírito que vem, encarna na carne e passar por todas essas dificuldades, passar por todos esses dharmas, passar por essas aflições. E como nós já sabemos, né, o espiritismo, para mim, a consolação do espiritismo é essa, traz as explicações dos mundos. E para mim, ter as explicações dos mundos como na verdade a lei da evolução para mim acho que é o que mais me explica cada coisa, entender que
estamos num Dharma, vamos dizer assim, planetário de provas e expiações, né? Então, assim, o nosso Dharma como ser humano é encarnar aqui e passar por provas. Todo mundo vai passar por provas. E o véu do esquecimento com relação né, aos karmas do passado, eu estava vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também, eles falam assim que é bom tanto você esquecer o que você teve de ruim, quanto também os seus méritos, porque se você da outra vida foi né, vamos dizer assim, um Emmanuel, e você vem para essa outra vida que você ainda precisa reencarnar com aquele ego de eu sou Emmanuel, eu sou o rei do mundo, vamos dizer assim, você vai cair. Aí você cai no ego de novo, e aí você cai na roda de Sansara novamente, entendeu? E aí você involui, que eu acho que essa palavra, acho que é a melhor, assim, para esse termo, sabe? A gente acaba involuindo, você volta a entrar na roda de Sansara de novo, sabe? Então, assim, é muito difícil a matéria, é muito desafiador, e eu acho que o véu de esquecimento vem também para os bons, no sentido de que para você não subir, né, subir no salto alto, como a gente dizia no termo futebolístico, para o time não entrar com um já ganhou, entendeu? É, e é muito comum isso acontecer, né? No futebol isso é um exemplo claro, né? Um time como uma Alemanha enfrentar, sei lá, Cuba e achar que porque eu sou a Alemanha, né? Eu sou o Brasil, a gente já vai ganhar aquele jogo, já vai entrar com, vamos dizer, com salto alto que a gente fala, e, né, e conseguir ganhar o jogo daqueles já menosprezando aquele adversário, sabe? Já menosprezando aquele ser humano que está ali do outro lado, que também veio fazer aquela disputa com você, né? Então, assim, eu, eu acho que isso responde um pouco a Tatiana, né? Não sei o que, que você acha aí dessa resposta, Tatiana. Eu achei que eu dei uma lidinha aqui rapidamente, achei que para mim respondeu um pouco, assim. Não, respondeu sim. É que eu sou uma pessoa muito questionadora com isso, né? Eu gostaria, eu, Tatiana, já saber. Tanto é que, né, não sei se quem de vocês, né, aí já tomou ayahuasca sabe, né? Você toma, você vê, você tem as, as, as visões, as sensações. E eu acho que isso comporta um pouco mais, para mim, Tatiana, né? No meu entendimento, isso comporta, porque eu sei aonde eu errei, aonde eu estou acertando e aonde eu vou errar, e o que eu preciso mudar para não errar. Entendeu? É por isso que eu tenho esses questionamentos. Às vezes, se você tiver um pouquinho das suas lembranças, do que você fez de bom, do que você fez de ruim, você consegue centralizar melhor para você não errar tanto. Concordo, concordo. Acho que poderia, né, ter um pouquinho assim, mas eu acho que a gente vai tendo esses insights durante a vida. É, você falou, né, das medicinas aí Então, da mas peraí. floresta, né? Você tem É esse. uma ferramenta, né? Ah, né, esse ritual eu vejo como uma ferramenta, né? É, por exemplo, as cartas de Chico, que ele consolava as mães, né? Eu acho que também é uma ferramenta para as pessoas terem um consolo e ver que o filho no outro plano tá legal, sabe? Tipo, tá bem, sabe? E entender que, tipo, tudo tá no plano de Deus, sabe? Eu acho que existem outras ferramentas também, né? Eu acho que a fé, por exemplo, em Cristo, que já trouxe a mensagem de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, também meio que, até Ele mesmo diz, né? Vinde a mim, os que estão aflitos, né? Que estão passando por problemas, que eu vos aliviarei. Também é uma outra ferramenta, também, sabe? Eu acho que várias religiões, todas têm algumas verdades, algumas ferramentas para você evoluir, né? Para você, tipo, cara, vencer esse passado que você tem colhido débitos, né? É como se você entrasse no LIS, né? Do cartão lá do banco. Você entrou no LIS, cara.
é juros absurdo e, meu, para você quitar a dívida demora, né, meu? Se você entrou no liso ou no rotativo do cartão, quem já passou por isso sabe que é difícil, cara, você quitar uma dívida, aí você precisa pedir uma ajuda, um auxílio, enfim. Eu acho que o conforto para mim é saber essa questão do mundo que nós estamos, sabe? E também, para mim, me conforta nós como humanidade, no sentido de você começa a ler a Bíblia, você começa a ver no hinduísmo, você lê algumas coisas e vê os mitos deles. Isso para mim, né, como experiência. Comecei a ler muito mais sobre as outras religiões e você começa a fazer um paralelo, você vê que todas, têm as suas diferenças, mas tem muitas semelhanças de falar exatamente essa questão do que faz o homem cair e do que faz o homem brilhar e se iluminar, sabe? No sentido dessas questões do que planta e do que colhe. É muito comum em todas as outras nas outras religiões falarem sobre isso, que o próprio mal somos nós mesmos que plantamos, né? Então é difícil às vezes a gente aceitar, a gente às vezes entra muito em negação mesmo, sabe? Mas eu acho que ajudaria, assim, saber um pouquinho sabe, ter pelo menos alguns insights, assim, do que fizemos na outra vida. Mas se você pegar a história, por exemplo, bíblica mesmo, só trazendo para a parte judaica, muita gente não acredita nessa questão do paraíso, da queda, enfim. Mas só é isso. Se a gente pegar a história do primeiro homem e entender que ele errou, e a gente vem numa sequência disso, né? Nós somos braço de Adão, nós somos braços desse primeiro homem, dessa primeira humanidade que caiu, e a gente continua nesse erro, né? Se você pegar, né? Quantos homens ainda matam essas mulheres, né? Por violência, por não entender um relacionamento, por posse, enfim. São diversos exemplos violentos que ainda em 2021 a gente vê, né? Mesmo depois de 2021 anos depois de Cristo, que é a maior mensagem e eu acho que a maior ferramenta para a gente poder evoluir e vibrar nessa consciência divina que é a consciência do amor, né? Então eu acho que não sei também se a gente sabendo a gente iria cumprir a missão, né? Sei lá, por exemplo, a gente saber que foi sei lá, um cara que, sei lá, escravizou um monte de negros e você chegar aqui, né, e saber disso, o que que você faria, assim, sabe? Será que você iria, né, sei lá, fazer alguma coisa para melhorar a vida dos negros, ou você continuaria, despertaria aquele mesmo sentimento que você já teve, sabe? Acho que pode correr esse risco também, sabe? Você despertar aquela consciência negativa que você veio exatamente para curar ela, você acaba caindo no mesmo erro. É bem possível isso acontecer. Bom, eu acho que esse pensamento é exatamente isso, Felipe. Vamos analisar aqui, através da psicografia de Humberto de Campos, ele esteve com o espírito de Judas, né? E Judas, pela psicografia dele, sempre na Páscoa ele volta lá para Jerusalém, lá, né? No monte lá onde Jesus foi crucificado, para refletir sobre o que ele fez. No entanto, segundo também a psicografia de Humberto de Campos, e Chico, ele veio como Joana d'Arc, que foi uma revolucionária ao seu tempo e ajudou muito numa questão lá, né? Acho que da Revolução da França, alguma coisa lá. Você imagina se ela viesse como Joana d'Arc com a lembrança de que foi Judas, né, o traidor de Jesus. Se Judas ele se enforcou com Jesus ainda em vida, sendo né, torturado, crucificado, você imagina sabendo que ele tinha matado o,
o nosso irmão maior. O Divino Mestre. Eu matei o Então, Divino Mestre, meu Deus. não é verdade? Então, imagina. Agora, imagina daquele povo que estava ali tentando culpar Jesus e soltar Barrabás. Né? Imagina se nós fôssemos aqueles ali que estavam ali, soltem Barrabás, soltem Barrabás. Cara, a gente não ia dormir bem, não ia sossegar com isso na cabeça. Se a gente está buscando seguir Jesus. Então, assim, é o que você falou. Às vezes, de repente, eu fui o Pedro lá, né? Pedro. E aí eu chego com ego aqui, né? Ah, eu fui Pedro, eu fui um apóstolo de Jesus, andei lado a lado com ele. O ego vai me quebrar, né? É o que você falou, eu vou cair no ego. Então, essa causa do esquecimento é uma bênção divina mesmo. Eu acho que assim, viemos nessa vida aqui, esquece o que você fez na vida passada. Vamos fazer nessa vida aqui. Vamos melhorar nessa vida. Ah, eu estou com muitas dificuldades. Então, se você está com dificuldade, vai num asilo, vai num hospital onde tem um tratamento de câncer, vai num orfanato, passa algumas horas ali conversando com aquele povo, vai eu não vou falar favela, mas vai num lugar humilde, né, onde tem gente morando humildemente e feliz, que mora num lugar feliz. Cara, eu me pego muito vendo aquelas imagens da África. Não estou falando que a África é pobre, mas aquelas crianças da África, elas são felizes brincando ali, né? Eu sigo uma comunidade, né, que é Fraternidade Sem Fronteiras, e eles postam, às vezes, vídeos, né, no Instagram dele, as crianças brincando com bola de papelão, bola de meia, e brincando feliz. E tem gente que tem muito e amargurado, rancoroso, sabe? Então, assim, questão de dinheiro, status, eu acho que não traz alegria para ninguém. Você vê um monte de gente aí rico, milionário, que não é feliz, que acaba se suicidando, que acaba usando drogas, perdendo na prostituição, né? Não estou falando que é todo mundo, não estou julgando ninguém, mas acontece. Então, assim, independente se eu sou pobre ou sou rico, se eu me perder, eu vou me perder. É o caminho que eu tracei, que eu escolhi, né? Mas vamos buscar a felicidade, né? Vamos tentar buscar essa felicidade e evoluir moralmente, né? É, lembrando também que no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a felicidade não é deste mundo, né? E aí, para mim, cada vez mais a gente entendendo onde a gente está, a gente também entende os porquês, sabe? Mas também, se a gente se prender aos porquês, sabe? O porquê que eu não tenho um braço, ou porquê, sabe? Vamos dizer assim, se a gente focar, e aí eu acho que é um exemplo do que estava acontecendo comigo e com a Vanessa esses dias, com relação ao nosso filho e tal, a gente ficou muito nos porquês, por que que, sabe? Por que que uma pessoa fez aquilo com a gente, e aí e eu fiquei muito revoltado, veio esse sentimento de revolta, de não aceitar, né? Porque tem dois sentimentos, né? De alguma coisa acontece com a gente, ou a gente se revolta, ou a gente se resigna, né? Fala, não, aceita, então tá tudo bem, e a gente se resigna. Ou vem esse sentimento de raiva, de ira, de revolta, de, mano, de querer, mano, essa pessoa tá tirando o que ela fez comigo, sabe? Então aí você foca no quê? No errado. Você foca no problema daquilo ou no que aquilo que aquela pessoa falou. Então, se aquela pessoa falou aquilo e ainda tá batendo em você, é porque isso ainda tá te afetando, né? A gente falou isso muito sobre aquela passagem de Buda, né? Quando vem um rapaz lá e cospe na cara dele e ele não faz nada. E os discípulos não entendiam, né? E falando, meu, como? A gente vai pegar ele, a gente vai, vamos. E aí ele falou assim, não faz nada, não faz nada. Esse homem tá me ensinando muita coisa, né? E ele fala isso, né? Ensinou que a raiva já não dominava mais Buda, sabe? Tipo assim, tipo, não me afeta mais, sabe? Uma ofensa do outro. Não me afeta mais algo do outro. E aí a resposta que Buda dá depois, quando o homem vem, que o homem ficou atordoado com aquela resposta, com o que ele fez, ele volta no outro dia, né?
eu até já falei isso no outro evangelho, mas acho que essa história vem muito a calhar, né? Ele volta no outro dia, esse homem vai encontrar de novo o Buda e os seus discípulos, e ele ajoelha, né, nos pés de Buda e fala: perdoa pelo que eu fiz, eu errei e tal. E aí Buda levanta ele e fala assim: não tenho o que te perdoar, porque o homem que está na sua frente não é mais o mesmo e você já não é mais o mesmo. Que é muito essa coisa da mudança, que na verdade tudo muda no universo, né? As pessoas podem mudar. Essa questão de que a gente está falando, né? Olhar para daqui para frente, sabe? O que que eu posso fazer para melhorar a minha encarnação nesta vida? O que que eu posso fazer para melhorar realmente, para eu poder evoluir a minha consciência? O que que eu posso fazer para poder, sabe? E essa busca, Tatiana, que você está falando, é super válida. Acho assim, tem que ir buscar mesmo, às vezes, as causas, sabe? Por que que aquilo está me fazendo mal? Por que que eu vim assim? Nessa busca, você já está evoluindo, né? Já está evoluindo espiritualmente, porque você está buscando, né? E Jesus fala: buscais e achareis. Então, eu acho que é isso. Esse exemplo. E aí, trazendo o exemplo né, do que eu falei, né? Que eu estava aflito com essas questões também, com o Miguel e com a Vanessa, porque a gente estava focado muito no problema. E eu achei tão legal, assim, a gente parou e falou assim: não, vamos buscar soluções. E aí a gente já está em uma outra energia de querer buscar uma outras coisas, assim, já, sabe? Tipo, ai, não, acho que, olha, já começa a ver, você vai para outro lado de frequência, sabe? Você começa já a vibrar que, mano, vai dar tudo certo, você vai conseguir resolver aquilo. Então você entra na vibração da solução e não do problema. E isso é muito comum acontecer com a gente. Então, eu é mais depois eu posso até trazer mais especificamente depois a questão, mas é mais isso que eu queria falar, assim. Acho que e eu gostei dessa coisa que você falou, Fernando, da caridade, sabe? Também tá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Eu acho que é um tema interessante para o próximo, a gente poder falar isso, porque eu vejo assim, a gente fala dos porquês também. Eu acho que o porquê também da gente estar aqui é porque a gente precisa do outro para evoluir também, precisa amar o outro. E quando você faz a caridade, você começa a entender a consciência divina, porque o outro não deixa de ser você, sabe? É isso que eu vejo. E se o outro está precisando, né? E quando você se põe em ação, em querer ajudar e querer, né? Ver a questão do outro, você consegue se conectar, né, com essa essência divina e ver que ele na verdade é uma extensão de você e que ele às vezes também está focado no problema. E quando você ajuda o outro também, você também está evoluindo, você está vendo, sabe, a sua vida. E aí você olha uma palavra que eu acho que além de ser empático com o outro, você começa a ter gratidão pela sua vida, pelas coisas que você tem, e gratidão por essa encarnação, sabe? É isso que eu vejo, assim. Quer complementar? Eu acho que não vai cair, não, hein, Fernando Mitch? À tarde tinha dado um reloginho aqui de tempo, que agora o Meet está com isso aí. Eu não sei se é porque a gente já está numa conta antiga, né, que faz tempo que a gente faz o evangelho, e só nas contas novas que eu usei o meu outro perfil para entrar, e ele está acusando isso. Logo, logo, mas logo, logo eles vão cortar também para 1 hora. Bom, mas eu acho que é isso, né? Então, o próximo tema aí, a gente vai entrar na caridade aí, né? Que é um tema muito interessante também, que eu acredito muito nisso aí, que a gente evolui mais fazendo a caridade do que estudando mesmo, né? Lógico que a gente precisa estudar, né? Porque Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o grande passo é estudar, conhecer a verdade e fazer dessa verdade a caridade, né? Que se a gente for buscar aí as almas, os espíritos iluminados que esteve encarnado na Terra, quase que na totalidade deles foram caridosos com o povo, né? Com os seus semelhantes, e eu acho que isso faz com que eles estejam num patamar acima do nosso, né?
Acho que é isso. A gente vai encerrando aí o evangelho de hoje. Acho que muito bom essa discussão. Acho que é muito válido, sabe, trazer esses pensamentos para a gente ir discutindo aqui. Gratidão, Tatiana, por ter trazido aí a sua questão. Eu acho que o mundo é assim, né? A gente vai trazendo essas dúvidas. E quando você olha para esses textos, todas essas questões, todas essas religiões, a gente vê que já foram discutidos, sabe? Já foram discutidas essa pergunta que você fez, sabe? Alguém já, tipo, também pensou isso, sabe? Quando você. E aí eu vou trazer de novo, assim, rapidamente, só antes de terminar, aquela parábola do milagre de Jesus com o cego, né? A gente até já falou, né, Fernando, sobre essa passagem, né? Vamos. Que alguém pergunta para Jesus, né, sobre o cego de nascença, quem que foi que errou? Se foi ele ou foi os familiares, né, dele? Por que que ele era cego? E aí Jesus responde: nem ele e nem os familiares, mas ele está aí para ser feita a vontade divina, né? Na verdade, o milagre divino, no sentido que Jesus precisava mostrar o poder dele no sentido de cura, enfim. Então, vendo isso, tudo está no seu lugar, sabe? Tudo está certo e tudo tem a ver com as nossas ações. Tudo é autorrealização, tudo é autorresponsabilidade, autoconhecimento e, no fim, é a auto-iluminação, né? A gente passar por isso sempre vai ser algo que a gente mesmo vai ter que passar individualmente. A salvação é individual, né? Ninguém vai carregar a cruz por ninguém, só Jesus, né, que carregou para a nossa humanidade, né? Mas ele teve que passar por aquilo, então ele, né, também passou pelas provas dele, né? Então, se Jesus passou por tudo aquilo que ele passou, por todo aquele sofrimento, né, para ele poder mostrar a boa nova, né, mostrar que existe a salvação, imagine a gente, né? Igual o Fernando falou, imagine a gente. A gente apesar de ter o sarrafo lá em cima depois de Jesus, né, e todos os outros mestres, é possível sim. É possível a gente ir e conseguir melhorar a cada dia, evoluir a cada dia, porque cada dia é uma página em branco que você pode preencher, né, com novas poesias, vamos dizer assim, novas palavras, o que você quiser. Acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Então a gente vai encerrando mais uma vez o evangelho de hoje. Muita gratidão, feliz por a gente poder ter discutido essas passagens. Agradeço ao meu irmão Fernando mais uma vez por, por estar junto comigo aí nesse projeto. Essa semana foi bem desafiadora aqui para mim, particularmente, mas muito feliz que a gente está pontualmente aqui toda terça, né? Às vezes parece difícil, né? Começar um projeto, mas depois que começa, fica difícil manter, né? Porque, né, a gente fica ali naquela coisa, nossa, será que eu vou conseguir fazer o evangelho hoje? Graças a Deus, estamos aqui presentes toda terça-feira, às 20 horas. E agradecer todo mundo que está vindo aí com a gente nesse projeto. Tatiana já está vindo aí mais vezes, cada dia mais já se torna parte dessa família aí. Muita gratidão, Vanessa, sempre minha esposa aí estando presente. A Maria veio hoje de novo. Muita gratidão, Fernando, por você me ajudar aí com esse projeto. Então, vamos acalmar nossos corações novamente, agradecendo a Deus, nosso divino Mestre Jesus, toda a falange do Evangelho, nossos guias, nossos mentores espirituais, todos os anjos, arcanjos, santos, todos os Mahatmas, que são seres de luz que estão com a gente. Que possamos, Senhor, sair deste mundo melhores do que chegamos, sabendo que a morte é uma transformação,
sabendo que a vida presente é uma expiação, sabendo que essas provas nos vão fazer evoluir, entendendo as suas leis. Acreditamos na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade. Gratidão eterna, Senhor, por esta vida e por deixar cada dia a gente poder ter uma página em branco e poder escrever a nossa história. Que a gente possa sair dessa roda de samsara, que a gente possa atingir a nossa iluminação, que a gente possa estar um com o todo, que a gente possa chegar a Ti, a verdadeira fonte de amor, que a gente possa seguir os exemplos de Jesus e dos outros mestres, Senhor, que possamos sim atingir a salvação. Que assim seja. Amém. É isso, agradecemos a todos. Vão em paz, que Jesus os acompanhe. Tenham uma boa semana, uma maravilhosa semana e vibrem nessa energia de amor, nessa energia divina. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Arrou, namastê. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.